sejam bem-vindos, professores e professoras de Santo André. Meu nome é Isabela, sou PCNP de Sociologia e hoje eu vou acompanhar vocês nessa formação. Olá, sejam bem-vindos todos e todas. Vamos aí ter esse trabalho hoje aí junto com vocês, essa formação. Meu nome é Valdir, sou PCNP de História. Vamos lá. Pessoal, vamos então falar um pouco da nossa agenda de trabalho de hoje. A gente vai falar da importância do tema diversidade sexual e de gênero, né? A gente trabalhar essas temáticas dentro das escolas. Vamos trabalhar um pouco aí de legislação, um pouco dos conceitos, né? E as possibilidades de trabalho, vamos dar algumas sugestões de trabalho em sala de aula sobre essa temática. Aqui falando um pouquinho, né, por que a gente vai trabalhar esse tema de educação para a diversidade sexual e de gênero, é que a prática educativa deve se pautar pelo enfrentamento a todas as formas de discriminação, inclusive a homofobia, o machismo e o sexismo. Então, é óbvio que essa pauta é muito importante, não só para a sociedade, como também trabalhar ela dentro da escola. E a gente sabe que a gente tem que, na nossa área, a gente tem que estar sempre se pautando em combater todas as formas de discriminação, de preconceito. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como desenvolver esse tema em sala de aula, né, de uma forma sensível, de uma forma que esteja pautado nos conceitos mais importantes, nos conceitos corretos, e também conversar um pouquinho sobre como isso influencia a homofobia, o machismo, o sexismo influencia diretamente no rendimento do aluno em sala de aula. Bom, a gente vai falar agora um pouco do conjunto de legislações e leis aí que amparam e dão suporte ao trabalho de vocês aí dentro das unidades escolares. É importante falar dessas legislações e é importante também que essas legislações estejam na gaveta de vocês, no computador de vocês. Eu tive a experiência de trabalhar 4 anos como coordenador e muitos professores trabalhando essa temática tiveram reclamações de pais de alunos e alguns pais iam à escola para justamente questionar por que determinados professores estavam trabalhando esse tema. E aí é legal vocês estarem com esse conjunto de legislações é, à mãos, né, para que quando os pais vierem vocês apresentarem para eles, né, que lei, a gente cumpre lei, né, a gente tem dentro do nosso trabalho a gente tem que seguir esses parâmetros aí, essas diretrizes aí estabelecidas nas legislações tanto federais como estaduais. Então, a gente tem aí, por exemplo, a LDB, né, que vai trazer bastante contribuição no que se refere à questão de igualdade de condições e de acesso à escola, vai falar sobre liberdade de aprender, de ensinar, respeito à pluralidade de ideias, etc. Né? Então, isso é importante vocês terem para apresentar aí, quando necessitar, tanto para alunos, quanto para professores, quanto para pais de alunos. A Resolução 52, de 14 de agosto de 2013, né? Que ele vai falar um pouco do perfil das competências e habilidades, né? Do perfil do educador, né? E o educador ele pauta por essa questão de entender a função social da escola, de trabalhar com a questão das diferenças, das diversidades, né? Então essa resolução traz um pouco esse compromisso do educador em trabalhar essas temáticas em sala de aula. Né? E aí a gente tem os parâmetros curriculares nacionais, os temas transversais, os temas contemporâneos transversais, e a gente tem também aí o decreto 55.588, né, que vai falar um pouco da questão do tratamento nominal das pessoas transgêneros e travestis, né? E a gente vai abordar um pouco mais essa legislação um pouco à frente, né? A gente tem as diretrizes nacionais para educação e direitos humanos, que deixa bem claro, né, que esse tema refere-se às questões dos direitos humanos, e um documento muito importante para vocês trabalharem. E a gente tem o currículo paulista e a BNCC, no currículo paulista, que tem a base da BNCC, que vai falar dessa questão do exercício da cidadania, falar da questão do projeto de vida, da valorização das diversidades, das individualidades, a importância de trabalhar
todos esses temas aí do combate aos preconceitos, às discriminações e da valorização da diversidade da unidade escolar. A gente tem a Lei de Maria da Penha também, que a gente vai também discutir um pouco mais à frente, e a gente tem a Lei Estadual 10.948, de 01, que vai falar da punição administrativa à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Então, é uma legislação importante aí, que tanto alunos quanto professores ou funcionário em geral da comunidade escolar que cometer algum tipo de discriminação em relação à orientação sexual e identidade de gênero pode estar sendo punido administrativamente por cometer esse crime. Quer dizer, é crime, né, a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Então, esse conjunto de legislação é para a gente pensar um pouco e repensar um pouco sobre as nossas práticas dentro das unidades escolares. Podemos dar seguimento, então, Isabela, por favor. É só engraçado que você falou, né, que eu como estava até pouco tempo em sala de aula e nunca prestei muita atenção nessa questão de legislação. Mas aconteceu uma situação em sala de aula, como você falou, né? Sempre tem essa situação de aluno, e um aluno me questionou o porquê que eu estava dando aquele conteúdo que seria sobre papéis sociais de gênero, papéis sociais da sociedade num todo. E ele me questionou por que eu estava trabalhando aquilo. Porque ele falou que o questionamento dele foi no sentido de que eu não deveria estar ensinando aquilo para adolescentes. Então, foi aí que eu fui atrás dessas legislações, né, para embasar o meu argumento, porque ele fez um super textão de que por que eu não poderia estar ensinando aquilo, e aí eu fui atrás das legislações. Então, é muito importante saber de todas as resoluções, todas as legislações do que você está ensinando, né, tanto do currículo paulista, quais são as habilidades, quais são as competências, porque vai chegar, assim, esse tipo de questionamento, por mais da nossa sociedade hoje, né, no momento que estamos vivendo, vai chegar esse tipo de questionamento de alguns alunos. Não é sempre que acontece, mas né, depois de 7 anos dando aula, aconteceu comigo e eu fiquei super surpresa. Então é bom mesmo ter todo esse conhecimento de leis, resoluções, para a gente saber o que está falando e defender o porquê que a gente está ensinando isso, Sim, né? sim. Então, Com certeza. Eu passei por essas experiências também, né? E aí, quando você está amparado por legislação, não tem como não tem o que o falar. aluno ou o pai questionar, ou até professores. Eu tive questionamento até de professores também. Né? Então, a gente tem essas coisas na escola e a gente traz... discutir legislação é complicado, né? Mas a gente traz aqui essas referências para vocês consultarem mesmo, né? Os professores, principalmente, que trabalham essas temáticas, a gente já colocou aqui também que é dever trabalhar isso, porque a legislação cobra para que trabalhe isso. Né? Então, mesmo o professor gostando ou não gostando, ele vai ter que trabalhar. Para trabalhar, ele vai ter que se amparar por um conjunto de legislações, vai ter que dominar, pelo menos, os conceitos básicos, né? Que a gente vai trabalhar nessa ATPC aqui com vocês e dar continuidade em outras ATPCs, se a gente tiver a oportunidade. A gente vai falar agora um pouco sobre a BNCC, né? Sobre algumas competências aí da BNCC que também nos amparam nessa perspectiva de trabalhar essa temática, né? Tá com a competência 7 aí, que fala da questão do respeito, né? De respeitar aí e promover os direitos humanos, né? O cuidado de si mesmo, o cuidado com os outros, né? Então, essa competência 7 vai discutir isso. A competência 8, que vai falar um pouco da gente compreender, né, essa diversidade humana, compreender, se entender, né, entender as nossas emoções, entender as emoções do outro, e como que a gente trabalha essa diversidade, né, e essas emoções da gente, e essa questão da empatia, né, em relação também à emoção do outro. Né? E a competência 9, que eu acho que vai resumir as duas competências anteriores, né, que ela vai falar da questão de exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar, promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de gênero, cor, raça, identidade sexual, orientação sexual. Então, a BNCC é um documento que dá base
para o nosso currículo paulista, que vai trazer também esse conjunto de competências que vai dar base para que a gente possa trabalhar essas temáticas em sala de aula. Né, Isabela? É importante a professora perceber que base a gente tem, né? A gente tem um conjunto de documentos oficiais que permitem a gente trabalhar essas temáticas, né? Então, o professor deve trabalhar sem Sem medo de medo, ser feliz. E é um direito do aluno também ser respeitado na sua dignidade, na sua diversidade, nas suas diferenças, né? A Então, gente, a gente sabe que dentro da nossa área, a gente sabe que a gente sempre está trabalhando esses temas, mas fora da nossa área, geralmente as pessoas veem esse tema como um tema polêmico, né? É um tema polêmico de certa forma, mas a gente tem, na nossa área, a gente tem uma maior naturalidade para trabalhar esse tema. Mas você percebe que essas competências são as competências gerais da BNCC. Então, são competências que todas as áreas têm que estar trabalhando, né? Não é uma competência específica de ciências humanas. sim. Então, é coisas que a gente tem que trabalhar e até desenvolver um trabalho né, entre as disciplinas e tudo mais. E aí, dando continuidade, então, né, é bem importante isso que a Isabela colocou, das outras disciplinas estarem trabalhando essa temática, porque muitas vezes tem um professor ou uma professora de matemática, por exemplo, que gosta desse assunto, que domina esse assunto, e fica um pouco reprimida, né, ou reprimido de, olha, não é da minha área, mas não, a Isabela colocou muito bem, todas as áreas, é um tema interdisciplinar, todas as áreas devem trabalhar essa temática. E aí, prosseguindo, a gente tem, dentro da SEDUC, né, isso é importante a gente colocar, na SEDUC tem uma interlocução de diversidade sexual e de gênero. Né? É um centro lá chamado SINC, né, Centro de Inclusão, que eles dão apoio para a gente nessa temática, em trabalhar essa temática. Né? Então, a gente está amparado por um centro de inclusão lá da SEDUC, é legal a gente colocar isso. E aqui na diretoria, sou eu e a Isabela que somos esses interlocutores que também estamos para dar apoio para vocês no trabalho que vocês desenvolvem nas unidades escolares. Então, professor, professora, o coordenador, a coordenadora, que estiverem trabalhando esse tema, né, e precisarem de auxílio, entre em contato com a gente. No final da apresentação, a gente vai deixar o nosso contato, né, um e-mail, para que vocês possam entrar em contato e socializar os trabalhos que vocês estão desenvolvendo, que eu sei que muitos já desenvolvem esse trabalho, tem vários especialistas na rede, a gente sabe, que já desenvolvem esse trabalho há muito tempo, né? E aí é bom a gente aprender junto, a gente ajudar uns aos outros, né? Para que a gente possa, em todas as unidades escolares, desenvolver um ótimo trabalho em relação a esse tema. Então, temos interlocutores, repetindo, na SEDUC, de diversidade sexual e de gênero, temos os interlocutores aqui de Santo André, na diretoria de ensino, e o SINC, a SEDUC, tem esse boletim chamado de transformação continuada. É um boletim muito legal, que também nós vamos deixar à disposição para vocês no final da apresentação, para que vocês tenham acesso a esse documento, né? E esses boletins eles vão trazer várias contribuições, né? No que compreende aí a questão da educação para a diversidade sexual e de gênero. Vão trazer sugestões de trabalho, vão trazer vários conceitos, vários autores, várias implicações sobre esse tema, e também os professores, os educadores e educadoras de toda a rede estadual têm espaço nesse boletim para colocarem as suas experiências de trabalho, para colocarem sugestões de trabalho, para colocarem bibliografia, artigos sobre esse tema. Então, também, vocês, professores e professoras que desenvolvem algum projeto ou faz algum trabalho nessa área, vocês também podem encaminhar para a gente esses trabalhos que vocês estão desenvolvendo, para que a gente possa publicar esses trabalhos de vocês, publicar aí essas atividades de vocês, essas experiências de vocês nas unidades escolares, nesse boletim Transformação continuada. Então, essas ações dentro das unidades escolares aí, focada nessa temática da violência contra a mulher, nessas questões de gênero, né, empoderamento de mulheres, todo esse combate à transfobia, homofobia, machismo,
essas temáticas todas aí são de fundamental importância que vocês desenvolvam esse trabalho dentro das unidades escolares. Então, apoio vocês terão, né, e nós estaremos aqui para junto com vocês, né, ter essa incumbência que esse tema chegue às unidades escolares, chegue aos professores, chegue aos alunos, para que a gente possa combater essa violência de gênero, essa violência aí nas questões das temáticas de diversidade sexual e de gênero. Então, como a gente fez essa formação, né? A gente pensou numa formação é, pelo tempo curto, a gente só vai dar algumas considerações, trabalhar alguns dados. Não vamos aprofundar em alguns conceitos, como eles merecem ser aprofundados, porque a gente pensa fazer mais para frente, né, Valdir? Algum seminário com um aprofundamento maior nesses temas. Então, a gente trouxe mais para a gente um começo, né, de como trabalhar o tema, de como desenvolver. Então, esses slides podem até ser usados em sala de aula, porque tem uma linguagem bem acessível para os estudantes e tudo mais. Então, a gente trouxe mais dados, mais uma conversa, uma discussão para a gente refletir juntos sobre esses temas, tá? Então, a gente vai começar falando sobre igualdade de gênero. E coloquei até aqui. É um tema polêmico, será? Pesquisa aqui de opinião pública de 2018, que perguntaram na internet, a escola deve falar sobre desigualdade entre homens e mulheres. E para a maioria, 67%, concordaram totalmente que sim, que deve falar, né? E 16% concordam parcialmente e o resto discorda total, discorda parcialmente. Então, é um tema que as pessoas querem que seja desenvolvido na escola. E aí para falar isso, a gente tem que falar sobre gênero. Falar um pouquinho sobre o conceito fundamental quando a gente fala tanto de diversidade de gênero quanto para diversidade sexual, que é o conceito de gênero. Tratando aqui de gênero no conceito do meio acadêmico. E ele fala o quê? Ele fala que o conceito de gênero permite analisar os processos culturais e históricos de construção das diferenças entre ser masculino e feminino. Então, basicamente, o conceito de gênero está desligado do conceito de sexo biológico, porque gênero é como é construído, né, a ideia do que é ser feminino e do que é ser masculino na nossa sociedade, que não é natural. O gênero é construído socialmente, é aquilo que se espera da gente, né, como mulher e como homem. É aquilo, tem jeitos que a mulher deve se comportar e jeitos que o homem deve se comportar. Isso a gente está falando de questões de gênero. Isso a gente vai ver mais para frente, abarca um monte de consequências da sociedade, quanto para a construção da nossa própria identidade. Então, é como o modo como homens e mulheres se comportam em uma sociedade que corresponde a esse intenso aprendizado do que é ser, do que é ser, do que é agir, conforme essas caixinhas que a sociedade coloca do que é ser homem, do que é ser mulher. E isso vem desde que a gente nasce, da história de mal nasceu, se é menina já coloca um monte de coisas rosas, se é menino coloca um monte de coisa azul, e aí vamos presentear uma menina, vamos presentear ela com uma boneca, e se é menino, vamos presentear com uma bola, e aí parece que é ingênuo, mas é um modo que a sociedade colocou para padronizar, né, certos tipos de comportamento. Então, como eu falei, o gênero ele é o modo como os homens e mulheres se comportam em uma sociedade que corresponde a esse aprendizado sociocultural e que essas diferenças são socialmente construídas. Então, aquela ideia de que a mulher é a do cuidado, a mulher que tem que cuidar dos filhos, que tem que fazer os afazeres domésticos, está super ligada a essa ideia de gênero. Vou nascer mulher que eu tenho que fazer isso. Então, é mais uma expectativa social de como a gente deve agir do que um modo natural de como a gente age, certo? Luísa, eu queria só contribuir um pouquinho, né? Esses papéis sociais, vamos dizer assim, né? São definidos, como você colocou, culturalmente, historicamente, socialmente, filosoficamente, né? Para trazer a filosofia também. E se eles são construídos, né? Historicamente, socialmente, eles podem ser desconstruídos também, né? Então, é um pouco essa a função da educação, da escola, né? Se tem papéis definidos socialmente e que achamos injustos,
desiguais, né, a gente pode desconstruir também, né? Não são naturais, não são natos, né? Se eles são construídos, eles podem ser desconstruídos, né? E aí só o Paulo Freire ele traz uma frase bem interessante, né? Que eu acho que todo mundo conhece, que eu acho que cabe aqui, né? Quando ele fala que a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo, né? Então, quer dizer, essas condições todas de desigualdades aí entre, entre gênero, né? Essas questões a gente pode desconstruir, né? E trabalhar aí para uma a educação pode trabalhar para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, né? Onde não haja essa disparidade toda, essas desigualdades, toda essa violência toda sofrida, né, por uma questão de gênero ou de orientação sexual. Né? Só essa contribuição bem rápido para a gente dar prosseguimento. Quando a gente fala de gênero, né, a importância de falar de gênero na escola. O que, que isso implica quando os estudantes eles vão para a sala de aula? Então, tem essa autora, a Kátia Pupo, que ela trata isso num artigo que muito bom, e ela fala que a questão de gênero implica até na maneira como os professores veem a disciplina, né, e a disciplina em sala de aula, e isso impacta diretamente no aprendizado dos alunos. Então, a maneira como os alunos e alunas se sentem na sala de aula, sabe? Aquela coisa de são meninas são mais quietinhas em sala de aula, meninos são mais bagunceiros, e aí você já coloca esse lugar para os alunos, né? Ele vai ser assim, é menino, então é mais bagunceiro, e menina é mais falante, e a sala de aula ela é movida desse jeito, né? Administrada desse jeito. E isso porque quando uma menina faz alguma coisa que não se é esperada, tem aquela frase, nossa, mas eu não esperava isso de você, né? Logo uma menina fazendo isso. Por quê? Porque a gente já tem essa ideia de como elas devem se comportar. Então, isso recai muito mais nas meninas do que nos meninos, né? Porque as meninas têm aquele papel de quietinha, de ajudar em sala de aula, de ser uma boa aluna, enquanto dos meninos, não, bagunceiro, mau aluno, não presta atenção. Então, o professor já vai para a sala de aula com essa ideia, né? De que se uma sala tem mais menino, ela vai ser mais difícil, e se uma sala tem mais meninas, ela vai ser mais fácil. E quando não acontece isso, ele se surpreende, né? Fica naquela posição de, nossa, mas era só menina nessa sala e é bagunceira por quê? Então, isso também é uma coisa de que a gente tem que desconstruir na nossa cabeça, de que não existe, né, esses tipos de comportamento que a gente está esperando. E se existem, é porque a gente colocou eles nesse lugar, né? Então, isso afeta no aprendizado dos meninos, por exemplo, porque essa autora fala no artigo que eles têm mais dificuldade de perguntar, mais vergonha de perguntar para o professor se ele tem alguma dúvida, né? Porque geralmente se ele tem alguma dúvida, ele vai ser. Os outros meninos vão tirar sarro dele. Então, tudo isso, os alunos, quando eles vão para a escola, eles já estão nessa questão do gênero muito forte, né? E aí a escola acaba fazendo o quê? A escola acaba refletindo e reproduzindo as mesmas estruturas que a gente tem na sociedade dentro da escola, né? Porque as pessoas são as mesmas, né? Afinal, né? E aí a escola acaba refletindo esse sexismo ao separar meninos e meninas, das brincadeiras da quadra, né? Quantas vezes você já não viu meninas reclamando das aulas de educação física que, né, não podem jogar? Então tem todas essas questões que a gente acha questões, né, bobinhas, fúteis, mas na verdade não é. É uma reprodução mesmo do tipo de pensamento que a gente coloca nas questões de gênero, né? Então a escola acaba reforçando esses estereótipos, né? Porque tudo isso que eu falei são estereótipos de como a gente deve agir e esses preconceitos. Então, o que, que a escola tem que fazer? Ela tem a tarefa de resistir e promover as transformações dessas concepções e comportamentos sociais. Então, a escola tem que parar de refletir, de reforçar, né, esses estereótipos e começar a desconstruir, como você falou mesmo, né, desconstruir essas questões. E isso acontece quando a gente trabalha com os alunos e com os professores também, né? Não é só com os alunos que esse tema tem que ser pautado sempre. Então a gente sabe que a desigualdade de gênero na nossa sociedade é muito grande, né? Então, como a gente aqui está falando de uma questão da escola mesmo, né?
teve essa pesquisa de que fizeram com crianças em idade escolar, que fala sobre a distribuição de tarefas. E aí a gente já pode perceber que a responsabilidade das meninas em cuidar da casa, da cozinha, de cuidar dos irmãos é muito maior, né, do que a dos meninos. Então, isso afeta também no aprendizado, né? Porque as meninas elas saem da escola e ainda tem todos esses afazeres em casa e sobra menos tempo de estudo, né, do que os meninos. E aí já começa a desvantagem na idade escolar. Quando chegar no mercado de trabalho vai ser muito maior. Mas a gente sabe que as estatísticas sobre estudo falam que as meninas estudam mais, as mulheres estudam mais do que os homens, terminam a escola uma porcentagem muito maior, mas ao mesmo tempo o salário no mercado de trabalho é menor. Isso é fruto da desigualdade de gênero. Isso. Ô, Isa, eu queria só fazer uma colocação também, que essas desigualdades todas, né, como a gente já colocou, elas são construídas, né, socialmente, culturalmente, historicamente, né, e isso reflete o machismo, né, que está incutido na sociedade brasileira, né, e é inegável, né, particularmente, né, eu fui educado por um pai machista, né, que deixava bem claro essa divisória, né, do que é para os homens fazerem, do que é para as mulheres fazerem, e essa pesquisa ela demonstra, né, a sociedade que nós temos hoje, né, esse machismo todo que é refletido no dia a dia das mulheres, né, na dupla jornada, na tripla jornada das mulheres, né, em detrimento das suas dificuldades e de avanços na carreira. Essa escada, esse desenho da escada é bem ilustrativo, né? Então, Sim, enquanto a mulher tem que lidar com essa tripla jornada, né, e ela tem que cuidar também da sua carreira profissional, ela tem que trabalhar fora e tal. Trabalhe fora, enquanto que o homem permaneceu só trabalhando fora e não dividiu o trabalho doméstico, por exemplo, com a mulher. Não dividiu por quê? Primeiro porque é muito cômodo para o homem, né? Não dividir. Então, por isso que o trabalho com essa temática é complexa. uhum, Porque o homem está numa zona de conforto. Os homens estão numa zona de conforto. Para eles é confortável. Não, isso não é a minha função, não é o meu papel. Né? E aí, esse trabalho nosso dentro das unidades escolares, para ir desconstruindo isso junto aos estudantes, é fundamental. Né? Para a gente ter uma sociedade melhor no futuro, para que as mulheres possam se libertar desse jugo, né, dos afazeres domésticos, né, e possa galgar outros horizontes, né? Então achei bem interessante essa pesquisa, né? Essa coisa dos papéis definidos para homens e mulheres. Muito bom. sim, e é um quadro, né, que você pode até usar, os professores que estão assistindo, pode usar até em sala de aula, que já vai gerar um debate muito grande, né? Sempre que eu Hum, mostrava esse quadro, sempre gerava. E aí você vê que a pesquisa de fato é verdadeira, porque se você faz a mesma pesquisa em sala de aula, você vai ver que as meninas vão falar a mesma coisa. Tem irmãos, a responsabilidade é toda delas, enquanto os irmãos não fazem muitos afazeres e tudo mais. E como você falou, né, o primeiro passo, né, a gente também é uma educação para meninas e para meninos, e o primeiro passo dos meninos e dos homens é reconhecer essa posição, né, hum, de superioridade para a gente poder avançar. E aqui, né, que a gente vê como isso está muito na cabeça, né, das pessoas. Então, foi feita uma pesquisa, um estudo, ouviu crianças, pais e professores de São Paulo, Buenos Aires e Cidade do México. E 90% das meninas de 6 a 8 anos acham que engenharia é coisa de menino. E isso hum, tem a ver com o quê? Tem a ver com aquela questão de brinquedos, né? De cores e tudo mais que a gente vê desde a infância. Então, eu trouxe até um infográfico aqui que fala: os brinquedos de menina afastam as mulheres da ciência. Quando a criança, a gente dá para a menina boneca, cozinha, panelinha. Vários estudos demonstram que os brinquedos de menina podem influenciar as mulheres em sua percepção laboral do mundo e em suas capacidades. Por quê? Porque para a menina a gente dá Lego, a gente dá carrinho, a gente dá coisa de hum, montar, de raciocínio lógico, enquanto para as meninas fica essa questão de beleza, de maternidade, de cuidar. Então, hum.
essa questão do brinquedo também influencia na percepção que a criança tem do mundo, porque afinal ela está construindo, né, a percepção do mundo. Então, se a gente só dá brinquedos que reforçam esses estereótipos, ela vai ter uma visão de mundo limitada do que ela pode fazer, do que ela pode sonhar. Então, a gente tem que na verdade, dá o brinquedo que a criança quer. Quando eu falava desse assunto de sala de aula, os meus alunos, mas você não vai dar boneca para sua filha? Não, na verdade, ela pode brincar de boneca também, mas ela também pode brincar de bola, ela também pode brincar de Lego, ela também pode jogar um jogo de entendeu? É o que ela quiser, na verdade. A gente está falando aqui quando os pais só dão, né, brinquedos que são de menina ou brinquedos que são de meninos. E parece uma coisa banal, mas é tão importante falar disso. E que a gente já viu, né, crianças que foram, inclusive, assassinadas. Quantas vezes a gente não vê no noticiário uma criança que foi assassinada porque o pai viu que brincava de boneca ou que passava maquiagem, né? A gente já teve casos que aconteceram isso. Então, não é banal falar disso, né? Reforçar que a gente tem que os brinquedos não são os únicos culpados, né? Mas é que nem fala aqui, mas é um primeiro passo para começar a mudar isso. E tem uma iniciativa muito legal para incluir as meninas na ciência, ampliar essa visão de mundo delas, que muitas vezes elas não sabem as possibilidades que elas têm. Muitas vezes elas ficam nas carreiras inerentes ao sexo, né? Ou que elas acham que são do sexo. Então, a UFBC tem esse programa que se chama Menina Ciência. E aí eles fazem palestra, é um curso, né, para meninas do Fundamental 2, que eles explicam como as mulheres podem estar na ciência, e até uma maneira de incluir poucas das mulheres na ciência. Essa iniciativa é muito boa. Então, de ano em ano abre para as inscrições nas escolas. Então, a gente tem que ficar atento aí para a gente poder incentivar as meninas a participarem também. Isso, e até o trabalho nas escolas das mulheres na ciência, né? Tem muitas mulheres cientistas super badaladas, né, dentro das Sim, universidades e que as pessoas a gente não conhece, né? Tem sim. vários exemplos, não só na ciência, por exemplo, na música, né? O Beethoven tinha uma irmã que compunha com ele, né? Mas ficou E esquecida na história, né? muitas das músicas do Beethoven, estudiosos atribuem à irmã dele, mas a irmã dele não podia assumir, né, o papel de musicista, porque na época era um absurdo uma mulher, né, ir para a carreira musical e etc. Né? Então aí os próprios pais proibiram ela, né, de seguir a carreira artística. E aí o Beethoven assumiu muitas músicas que era da irmã. Né? Então, para vocês verem, né, como essa questão influencia na vida das pessoas, na felicidade das pessoas, né? No modo de ser, de viver, de estar no mundo. Então, é um tema riquíssimo para ser trabalhado dentro das escolas. Né? Pensar pode fazer um painel, né? Mas já estamos dando uma sugestão de atividade aí, É, né? Fazer um é, painel de mulheres que influenciaram a ciência, que influenciaram a física, a química, a matemática, assim, áreas mais abrangentes. E aí você falou, né, da questão de que a mulher não podia, né, se expor na sociedade. Então a gente tem muitos escritores que não que usavam codinomes, né, ou uhum, pseudônimos, que não podiam se assumir por ser mulheres, né? E o Brasil, como é que tá nessa questão de desigualdade de gênero? É muito, assim, é, é péssimo, né? é Em triste ver, né? a gente está falando aqui de um ranking de 2017, estava na 90ª posição, 90ª. 90ª posição, Isso. e é o pior país da América Latina. Países como Panamá, Equador, Costa Rica estão à frente do Brasil, Cuba estão à frente do Brasil nessa questão de desigualdade de gênero. Enquanto que a Islândia é o país que tem um ranking maior de igualdade de gênero. E aí tem questões que lá licença maternidade e paternidade é de 1 ano, por exemplo. Não é só a mulher que tira licença maternidade, o pai também tira por 1 ano. Então tem várias questões lá que falam sobre essa questão da igualdade de gênero. E em 2019 o Brasil caiu 5 posições. Se a gente fizer um ranking de 2021, deve estar pior ainda. Segundo o É. Fórum Econômico Mundial, a média salarial anual em 2017 para homens era de 20 mil dólares e para mulheres era de 12 mil dólares.
ou seja, né, uma desigualdade salarial muito grande, e aí a gente tem algumas, pelo fato da mulher engravidar, pelo fato da mulher tirar a licença maternidade, também influencia, aquela questão de contratar a mulher, ninguém pergunta para um homem numa entrevista de emprego se ele tem filhos, né, ou se pergunta, ninguém fala, mas com quem seus filhos ficam? Nessa questão de que mulher gera mais, se afasta mais do trabalho para cuidar do filho doente e tudo isso, né? É. Fruto do machismo e da nossa sociedade que coloca o homem como superior. Esse ranking, ele é bem interessante, assim, eu sou da história, né, e acho que a sociologia também dá para refletir bastante sobre isso, que muita gente fala assim, mas a Islândia, a Noruega, a Finlândia, tal, né, são países de primeiro mundo. Mas se você for observar, a gente pega Cuba, Bolívia, olha a posição na Bolívia, né, 17ª, né, a Nicarágua, sexta, né, Argentina, 34ª, né, e o Brasil, 90ª, né, a posição do Brasil. Quer dizer, então, não é porque a gente é um país pobre, não é porque a gente foi uma colônia de exploração, né? É É cultural uma e coisa histórico. cultural histórico, está enraizado na sociedade brasileira, né? Essa coisa tá ali, está dentro da gente, né? E por serem questões culturais, daí essa dificuldade toda da gente lidar, né? Uhum. Então, enquanto a gente não se assumir mesmo machista, homofóbico, preconceituoso, né? Enquanto a gente não se assumir, não admitir, né, fica difícil alguma mudança, né? E aí a gente tem que sensibilizar mesmo esses estudantes, professores, professoras, a comunidade escolar como um todo, da importância de discutir essas temáticas dentro das unidades escolares, para a gente mudar um pouco, transformar um pouco essa cultura, né, que discrimina, né, que faz as pessoas sofrerem. É isso, só O que comentar um você pouco falou sobre isso. vem de encontro com isso, né? Que a gente fala, de se assumir posição para tentar mudar. Então, teve uma pesquisa feita por esse instituto que perguntou em março de 2021. Existe machismo no Brasil? Né? E aí a população total, 83% respondeu que sim, entre homens respondeu 80% respondeu que sim, e entre mulheres 87%. Mas quando pergunta se você é uma pessoa machista, 80% respondem que não. Então, é aquele mesmo fenômeno que acontece com o racismo, né? O Brasil é Hum, um país racista, mas eu não sou racista. Então, é essa hum, questão de assumir mesmo. Poxa, então se 80% não se considera machismo, tá? Por que existe machismo no Brasil, então, né? hum, É isso que a gente tem que debater. Busca aquela perfeição, mas a gente tem que assumir, sim, certas características que às vezes vêm da criação, que seja, mas a gente tem que assumir e debater sobre isso para mudar. E a escola é esse espaço privilegiado. Então, Exatamente. não tem tema é, assim que a gente não possa discutir dentro da unidade escolar. Né? Eu acho que a unidade escolar é o espaço para discutir todos esses temas que todos acham polêmicos. Porque quando a gente passa a conhecer, né, e a escola é espaço de conhecimento, quando a gente passa a conhecer, a gente começa a ver com outros olhos. A gente passa a olhar as coisas de um outro ponto de vista, né? Aí, então a gente começa a se libertar, né, de preconceitos, discriminações, entendendo esses preconceitos e essas discriminações. E a escola é esse espaço privilegiado para a gente discutir isso, né? Então não é um tema tabu que não deva ser discutido, como eu já ouvi muito dentro do espaço escolar de colegas, né? Já ouvi muitos educadores dizendo que não, mas é um tema tabu, isso não se discute, é muito polêmico, né? É muito complexo, né? E por ser polêmico e complexo, que a gente tem que discutir mesmo e entender melhor essa complexidade e essa polêmica, né? Para que a gente possa trabalhar o tema, né? Então é estudar mesmo, estudar, compreender, debater, discutir, o que você colocou. Até porque você falou que é um tema tabu, mas ele acaba aparecendo no dia a dia. Então, é um tema que não dá para fugir, porque isso reflete também na sala de aula, de meninas que chegam com reclamação de estar andando na rua e serem assediadas.
Então, tudo isso é fruto de sociedade que acredita que existe machismo, mas que não é machista, quando na verdade é machista, sim. Então, isso daí, por mais que os professores corram desse tema, ele sempre vai vir à tona, porque sempre vai ter algum debate, sempre os alunos vão trazer isso de fora, ou tem algum tema na internet, ou está acontecendo alguma coisa na internet, na televisão, e eles vão trazer para debater dentro das questões. Então, são temas que acabam aparecendo e que a gente, de uma certa forma, tem que estar, sim, preparado para falar sobre isso. Com certeza. Então, o que o machismo reflete? As consequências do machismo na nossa sociedade é a violência contra a mulher. Então, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 9 horas durante a pandemia no Brasil. Então, isso são dados atualizados da pandemia, que já tem vários estudos em andamento, estudos já finalizados, que a pandemia acentuou os casos, aumentou os casos de violência contra a mulher por essa questão do isolamento social, da mulher, né, tá dentro de casa, acaba sendo vítima. Todas essas questões que a gente está falando sobre o machismo, a consequência é essa, né, da violência contra a mulher. E a gente falar de violência contra a mulher é muito importante, porque a gente tem alunas mulheres que vivenciam isso dentro de casa, ou que são vítimas também, né, por já estarem namorando, já estarem envolvidas num relacionamento amoroso, e a gente tem que estar sempre falando sobre o que é violência contra a mulher, que a violência não é só física, ela pode ser psicológica, patrimonial. Então, é interessante fazer essas campanhas. A gente vai falar um pouquinho da Lei Maria da Penha, mas não só na hora, né, de fazer a campanha, mas em todos os momentos, né? Porque a gente sabe que isso acontece bastante. Então, a violência de gênero se apresenta como essa expressão para fazer referências aos diversos atos praticados contra as mulheres, como fórmula de submetê-las a sofrimento físico, sexual e psicológico, a incluídas diferentes formas de ameaças. É caracterizado especialmente pela imposição ou pretensão de subordinação e controle do gênero masculino sobre o feminino. E aí a gente tem que estar sempre atento aos dados, trazer esses dados para a sala de aula e conversar sobre isso. E trouxe um pouquinho da Lei Maria da Penha, né, para conversar, e sobre a campanha que institui, a lei que institui a campanha estadual Lei Maria da Penha. Você quer falar um pouquinho, Valdir, sobre isso? Sim, sim, sim. Então, é importante a gente colocar, né, que no estado de São Paulo, a gente tem essa lei 16.926, de 16 de janeiro, aí, que institui a campanha estadual da Lei Maria da Penha. Então, é uma lei estadual para instituir, para colocar em prática, né, uma outra lei, né, que é a Lei Maria da Penha. Então, São Paulo, então, assumindo esse protagonismo, esse dever, né, de implementar uma lei federal na questão aí do combate aí à violência contra a mulher. Então, essa lei ela vai fomentar a aplicabilidade da lei, né? Ela vai fomentar aí o entendimento sobre a luta pela igualdade de direitos, né? Vai trabalhar essa questão aí, principalmente da compreensão por parte dos educadores, né? Dos estudantes, né? Sobre o que é a violência doméstica, né? Que consequências a violência doméstica vai trazer, né, para as famílias, principalmente para as mulheres, para as meninas, dentro do espaço familiar. Né? Os estudantes entenderem também que a Lei Maria da Penha, além de punir, de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, essa lei também ela vai demonstrar, né, que violência não se restringe, como a Isabela colocou, não é só a violência contra a mulher, não é só a questão da violência física, da agressão física, né? Então, ela vai trazer N e N, vai demonstrar N e N ações, né, de violências psicológicas, né, de violências patrimoniais, de outros tipos de violência. Quando a gente fala de violência, a gente tem que abranger, né, entender melhor esse conceito de violência que não se aplica a uma agressão física só, né? A questão da ofensa à honra, da violação da dignidade, né? Então, são subjetividades. A violência traz essas subjetividades aí que a Lei Maria da Penha vai trazer, deixar bem claro
e os estudantes precisam saber disso, né? Então, a gente quer lembrar aqui que a Lei Maria da Penha é esse momento oportuno, né, para que o professor possa trabalhar textos, vídeos, trabalhar artigos, né, que vai ir ao encontro aí das habilidades essenciais dos aprofundamentos curriculares. Então, quando a gente está trabalhando essa temática, a gente está trabalhando também habilidades essenciais e habilidades que estão lá no currículo, que estão na BNCC, né, que está no currículo paulista. Isso é importante a gente colocar. Então, essa lei 10.926, ela vai fomentar, né, esse trabalho dentro das unidades escolares referentes à violência, principalmente a questão da violência contra a mulher, né, e apresentar essa legislação para os alunos. Então, é importante que vocês, professores, ou instituam uma semana da Lei Maria da Penha, ou, ou faça algum trabalho interdisciplinar, né, que não precisa ser numa semana, pode ser no decorrer do bimestre. Então, mas é importante que vocês desenvolvam esse trabalho, né, dentro das unidades escolares. Essa lei estadual vai falar sobre isso, né, vai instituir essas ações dentro das unidades escolares. Então, vocês estão amparados por lei. E aí a gente quer que vocês, trabalhando também essas temáticas, vocês socializem com a gente. Aí vocês passam para a gente por e-mail, né, o que vocês estão trabalhando, qual o efeito do que vocês estão trabalhando em sala de aula. Eu não estou trabalhando um projeto, mas eu dei uma aula sobre esse tema, né? Então, socializa com a gente essa aula, como foi essa aula, para que a gente possa socializar também com a SEDUC, né? Para que a gente possa, de repente, incluir esse projeto de vocês, essa semana que vocês trabalharam, ou essa aula que a professora deu, que a gente possa socializar para, de repente, publicar lá no boletim do Centro de Inclusão, da SEDUC, né, e divulgar o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo dentro das unidades escolares. É uma forma também de divulgar, de valorizar o trabalho de vocês. Então, tem essa lei, vocês podem consultar depois, né, ler ela com mais detalhes, mas é basicamente essas questões sobre a lei aí da instituição, da discussão do debate da Lei Maria da Penha dentro das unidades escolares das escolas do Estado de São Paulo. Então, gente, é só para reforçar, então, a importância de se trabalhar essa temática, que vocês estão amparados por lei, que vocês têm o amparo aqui e o apoio da gente da diretoria de ensino. Então, é colocar a mão na massa mesmo, né? Colocar esse tema aí no dia a dia da unidade escolar, que é um tema de fundamental importância e direito dos nossos alunos de aprenderem, de discutirem esse tema. Isso, e mais para frente na apresentação a gente vai dar sugestão também, depois vocês podem até, vai ter um link aqui na descrição, logo abaixo do vídeo, do documento orientador sobre as atividades que podem ser desenvolvidas não só em ciências humanas, mas também na natureza, linguagem, ciências da matemática. Então, é um documento orientador que tem várias atividades, vários vídeos, então vocês podem trabalhar, vocês não precisa fazer um planejamento do zero, porque já tem bastante sugestão sobre como trabalhar esse tema. Assunto que também os professores podem trabalhar na sala de aula, que é aquele movimento de engajar, empoderar as meninas, né, e mulheres, é o feminismo. Então, eu sei que em sociologia esse tema aparece no terceiro ano, na terceira série do ensino médio, mas acho que a gente pode envolver o tema em outros, né, em outros momentos, seja também fazer o movimento histórico do movimento social, falar das primeira onda, segunda onda, terceira onda. É importante também fazer esse resgate histórico dos direitos das mulheres, direito de voto. Então, quando a gente está trabalhando isso em história, né, de uma certa forma a gente também está trabalhando esse tema do feminismo. É importante também trabalhar esse tema, né, falar sobre o que é o feminismo, que é designado para descrever um movimento que tem como objetivo conquistar a igualdade social, econômica e legal entre os sexos e terminar com o sexismo e a opressão das mulheres pelos homens, tá? E aí, também engajar as meninas, né, de formarem coletivos, né, trouxe essa reportagem aqui que fala que, inspiradas pelo feminismo, alunas criam coletivos em suas escolas, então não só escolas privadas, escolas públicas também têm vários coletivos, e as meninas se organizam, né, elas mesmas para
para fazer esse movimento, de fazer uma sessão de debate, uma sessão de filme. Então é muito bacana, né? Então, se os professores tiverem essa oportunidade de dar um apoio, os meninos criarem isso dentro da escola, vai mudar a escola de uma certa forma e é sensacional. Isso de um grupo de alunos que criaram um coletivo, infelizmente não foi para frente por causa da pandemia, porque elas criaram um coletivo e aí veio a pandemia e todo mundo ficou em isolamento, mas eu acho que elas vão voltar a essa ideia. E aí o pouco tempo que teve já foi revolucionário, entendeu? Então é importante engajar os alunos para fazerem isso. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre diversidade sexual. Tá? Então, afinal, o que é a diversidade sexual? Tema que também gera uma certa polêmica na nossa sociedade, em sala de aula, mas assim como o tema da igualdade de gênero, da violência contra a mulher, do feminismo, do machismo, são temas que, por mais que o professor corra, vai aparecer em sala de aula, com certeza. Como? E aí a gente tem que trabalhar o tema da diversidade sexual como forma de combater a homofobia, a transfobia dentro das escolas. Diversidade sexual são as infinitas formas de vivência e expressão da sexualidade e da identidade de gênero. Então, é importante primeiro a gente ficar bem ligados, né, no que é cada coisa. Eu trouxe esse boneco que ele exemplifica muito bem, e todo mundo que vê essa figura finalmente entende a questão da orientação sexual e da identidade de gênero. Então, falando assim, identidade de gênero é o quê? Na sua cabeça, né? É o jeito como você pensa sobre si mesmo, né? O jeito como você age, como você se enxerga. Então, identidade de gênero é a maneira como você se enxerga, tá? O gênero que você se identifica como fazendo parte. Então, esse gênero que você se identifica pode ser que não seja o mesmo gênero do seu nascimento, biológico que te foi atribuído. Então, quando a gente fala de identidade de gênero, é aquilo que a gente se identifica como. Então, eu sendo uma mulher, né, que nasci no sexo biológico mulher, e eu me identifico como mulher, sempre me enxerguei como mulher, me sinto bem dentro dessa identidade de gênero, eu sou chamada de cisgênero. Assim como acho que também o Valdir, né? Se identifica Sim. como homem, nasceu como homem, esse é chamado de, Hum. a gente quando se identifica com o gênero que a gente nasceu, somos cisgêneros. As pessoas que não se identificam com o gênero que nasceu ou que se identificam com mais de um gênero ou transitam entre eles, são chamadas transgêneros. Então, quando a gente coloca que a identidade de gênero está aqui, né, no bonequinho, na cabeça, a gente fica mais fácil da gente perceber, que é a maneira como as pessoas se enxergam e como elas se identificam com o gênero. Que não tem nada a ver com orientação sexual. Às vezes as pessoas fazem essa confusão de identidade de gênero e orientação sexual, e não tem a ver. Por quê? Porque aí no bonequinho fica no coração, porque quer dizer quem você ama, né? Quem você sente atração, quem é o seu lado afetivo, mostra para que lado a sua sexualidade está orientada. Então, aqui você pode ser homossexual, heterossexual ou bissexual, e a gente vai ver depois na sigla do LGBTQIA+, que tem outras formas de sexualidade também. Então, identidade de gênero é a maneira como você se enxerga, e orientação sexual é quem você se sente atraído. E o sexo biológico é a genitália e o cromossomo que você veio ao mundo. Então, você pode ser, né, macho, fêmea ou intersexual, que é o que a gente chamava antigamente de hermafroditas, certo? É muito Então, importante a gente saber essas nomenclaturas e saber a diferenciação, porque tem muito essa questão do trans, às vezes é uma mulher trans que não é homossexual, e aí gera essa dúvida na cabeça das pessoas, mas é porque ela se identifica com outro gênero, mas a orientação sexual dela não mudou, né? Então a gente tem várias confusões que acontecem, então é muito importante ficar claro para todo mundo essas questões. Valdir. então é isso mesmo que eu ia falar para você, né? Esses conceitos são fundamentais para começar a trabalhar essa temática. Se, se a gente não entende esses conceitos aqui, né, todo o trabalho à frente se perde, né? E Exatamente. essas são, isso aqui acho que é o mais
confundido assim pelas pessoas, né? As pessoas realmente não entendem, né, essas diferenciações aqui. Aí você trouxe o boneco que deixou muito claro assim para a gente. Realmente dá para a gente olhar e entender, né, esse processo todo. Mas eu queria só deixar frisar isso também, né? Primeiro a gente isso ficar assim na cabeça da gente muito bem definido. Esses três conceitos aqui de identidade de gênero, orientação sexual e sexo biológico, porque a gente entendendo isso aí fica mais fácil a gente conduzir as discussões, os trabalhos dos temas que virão, né? Né, por isso que eu comecei a apresentação com o conceito de gênero também, porque isso Hum, foi fundamental para entender a desigualdade e para entender também a diversidade sexual. De gênero ele está abarcando desde a da questão de gênero e tudo, nessa questão de desigualdade sexual também. Vocês perceberam que lá no bonequinho está escrito orientação sexual, né? E não é por menos. Por quê? Porque não se utiliza mais o termo opção sexual. Porque quando você fala opção sexual, parece que a pessoa fez uma escolha, quando na verdade não é uma escolha. Parece assim que ela optou, né? Eu vi até um vídeo no YouTube, né? De um ele explicando e fala assim, é como se você tem várias opções e você tá escolhendo, sabe, ser gay ou ser lésbica ou ser, não, mas não é uma escolha. Aí ele, né, até fala, não é uma fala minha, mas uma fala dele, até porque se a pessoa pudesse escolher, ela não escolheria ser gay por toda a dificuldade, preconceito e discriminação que os gays passam. Então não é uma opção, né? A pessoa não está escolhendo, é uma orientação. Então a gente pode usar tanto orientação sexual ou sexualidade também. é uma escolha, não é uma escolha realmente, né? E a gente ouve muito, viu? Isso a gente ouve Ainda corriqueiramente. utilizar o termo, né? É o termo opção, falar, a opção da pessoa, como se a opção desse essa ideia de liberdade de escolha. E não é isso, né? Não é Exatamente. isso. Realmente é mais complexo que isso, né? Então, são termos que são importantes também a gente deixar de colocar no nosso dia a dia, né? A nossa fala, porque muitas vezes a gente se pega falando, né? É a opção sexual da pessoa, é opção e tal, e opção tem um outro sentido, né? É isso mesmo. Exatamente. A gente falar um pouquinho do que é o transgênero, para a gente poder falar também do nome social. O transgênero eu trouxe aqui, que é um termo guarda-chuva utilizado para descrever pessoas que não se identificam com o gênero atribuído no nascimento, como mulheres trans, homens trans, travestis ou transexuais. Então, transgênero, você pode usar transgênero para se referir tanto a transgênero como travestis ou transexuais, tá? Você pode usar a mesma palavra, como disse, é um termo guarda-chuva. E esse termo, ele visa transcender essas normas binárias de gênero que é imposta pela sociedade, sabe? De ser masculino ou ser feminino. Então, o transgênero ele também pode fluir entre esses dois gêneros, ou se identificar com os dois gêneros ao mesmo tempo. Então, há uma pequena diferença, né, dos transexuais. Também a gente pode usar as duas palavras para se referir a essas pessoas, mas os transexuais, eles têm mais uma... Eles não se reconhecem, né, naquele sexo. Sendo mais generalista, mais simplista, é como se eles nascessem no corpo errado. Eles buscam fazer essa mudança. Pode ser por tanto tratamento hormonal ou pela cirurgia de resignação de sexo, mas eles também podem ser considerados transexuais sem fazer a cirurgia, sem fazer... Chega, né? Essa, esses temas assim que afetam muito a vida das pessoas, né? Essas pessoas sofrem muito com isso. Imagina você ter um corpo, né? Como você colocou isso, você não se identificar com aquele corpo, E né? Porque aí esse corpo também, não, eu não me identifico com esse corpo, né? Então esse corpo não é meu e é muito complicado, né? Então a gente tem que procurar entender melhor mesmo esses estudantes para que a gente possa, entendendo eles, incluí-los, né, na sociedade, incluí-los na unidade escolar. sim, e ter a palavra, né, do momento, ter empatia e se Uhum. colocar no lugar, né, desse estudante para entender o que está passando, tanto conflitos, né, na cabeça dele e de ter que se assumir, ter medo do preconceito que ele vai sofrer. E às vezes ele espera que a escola acolha ele, e muitas vezes a escola não faz isso. Então ele não é acolhido na família, não é acolhido na sociedade, não é acolhido na escola.
Então fica muito complicado para esse adolescente, né, dar continuidade, né, aos estudos, a trabalhar. Então a gente tem que ser, a escola tem que ser esse espaço que vai acolher essas diversidades sexuais, né, essas identidades de gêneros e orientações sexuais diversas. Então a gente tem que ser esse espaço de empatia e de acolhimento. Da importância da escola, né, tem a lei, né, resolução, que essa lei SE 45 de 18 de 8 de 2014, que fala sobre o nome social, né, que os alunos transexuais, travestis e os transgêneros, né, podem adotar, né, então no âmbito da Secretaria da Educação, o apoio ao desenvolvimento de ações que visem atender, orientar e acompanhar pedagogicamente educadores para a promoção do respeito às diferenças, a fim de evitar que se constitua um fator de exclusão e desigualdade ao direito à educação. Então, é muito importante todos os educadores saberem um pouco dessa resolução para a gente poder auxiliar esses estudantes, né? E uma outra lei é a Lei Estadual de 2001, que pune administrativamente a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Deixar bem claro que é crime, né? Tem uma punição administrativa e tanto de funcionários, professores da escola, se você discriminar alguém por sua orientação sexual ou identidade de gênero. Então, falando um pouquinho do nome social, a gente sabemos disso que o aluno ele pode exigir, né, quando ele se reconhece como trans, ele pode exigir da escola mudar o nome na chamada, na carteirinha do estudante. Então, para isso, a escola não deve exigir como condição para o nome social que o estudante performe o gênero através das suas vestimentas. Tá? O estudante ele não precisa performar, né, se vestir do jeito que o gênero que ele está querendo ser atribuído. E o nome social é autoatribuído e pode ser acompanhado do sobrenome original ou ser completamente diferente. E aí, tem até uma, assim, quando sabem disso, nossa, eu posso mudar meu nome para qualquer nome? Pode, né? Então pode até colocar outro nome, porque esse vai ser seu nome social. E aí as possibilidades de criatividade são imensas, né? Então, na Secretaria Digital, o nome social aparece primeiro e segue entre parênteses o nome civil, está incluído na lista de chamada, no boletim escolar e na carteirinha do estudante. Então, qual é a atenção aqui dos professores, né? Tem que estar atento, a gestão escolar também, para esclarecer os aspectos para que o tratamento dos estudantes transvestis e trans, né? Vou falar trans porque trans abarca tanto transgênero quanto transexual, ocorra exclusivamente pelo nome social. Então, a partir do momento que esse estudante que se identifica como trans muda o nome, a gente tem que se referir a ele como nome social, né? E aí eu vi até uma coisa que e falar, as pessoas têm dificuldade de se referir a ele, né? A ela, né? Usar o tratamento correto, o pronome correto e se referir ao nome social. Então a gente tem que estar atento a isso e se referir a esses estudantes ao nome social. Tanto que fala, vi uma reportagem assim, você não tem dificuldade de chamar a Xuxa de Xuxa, e o nome dela não é Xuxa, né? Então, assim, por que tem essa dificuldade de se referir aos alunos com o nome social? Então, Isabela, eu queria só reforçar isso, que é lei, né? E eu já passei por unidades escolares que deu uma discussão ferrenha em relação a isso, porque infelizmente muitos profissionais da educação acham que é frescura do aluno, que não sei o que e tal, né? Mas o aluno tem esse direito, né? O aluno o travesti transexual ele tem o direito garantido por lei, né? Do seu nome social e dele ser tratado como tal. Imagina que a gente já colocou, né, os trans que não se identificam com o seu corpo, né, com a sua aparência. Obviamente ele não vai se identificar com o nome também, né? Sim. Se ele, se na cabeça dele, se no psicológico dele ele se sente mulher, como vai ser chamado de João, de Valdir, de Marcelo? É uma questão de Então, respeito, né? Quando é uma questão de respeito você tá e de direito. reconhecendo, né? É uma questão de respeito, um reconhecimento daquilo que ele está sentindo, do que ele está pensando, do que ele está performando. Então,
É uma questão de respeito, além de ser lei, né? Além de ser o direito dele. Correto. Então, é essa questão que a gente está falando de lei, né, que pune administrativamente, e que trouxe dados da homofobia nas escolas brasileiras. Então, 27% dos homossexuais e bissexuais declaram sofrer ou ter sofrido preconceito no ambiente escolar. 13% afirmam que a escola foi o primeiro lugar onde sofreram discriminação. Às vezes, esse estudante é acolhido na família, mas quando chega na escola sofre preconceito e discriminação, né? 87% da comunidade escolar, alunos, professores e pais, têm algum grau de homofobia, muito alta essa porcentagem, né? Extremamente alta. Muito alto. 39% dos estudantes do sexo masculino não gostariam de ter um amigo homossexual. 35% dos pais não gostariam que o filho estudasse com um homossexual. E 60% dos professores admitem não ter base para lidar com a diversidade sexual. Então, essa é a importância da gente estar falando sobre esse tema no ATPC e da gente dar esse apoio, né, de vocês quiserem trabalhar esses temas na sala de aula. Não precisam lidar com isso sozinhos, a gente está aqui para apoiar vocês. Se vocês sentem que não tem base, a gente vai deixar vários links aí de pesquisa, de planos de aula para vocês desenvolverem esse tema. Né? Então, a homofobia nas escolas brasileiras, você vê por essa pesquisa, né, feita em conjunto com a USP, é muito grande, muito alarmante, são dados assim tristes, na verdade, né? Como eu falei, a escola deveria ser o lugar que acolhe esse aluno, quando na verdade é o lugar que também está reproduzindo o preconceito, a discriminação que ele vai encontrar na sociedade. Sendo bem realista, ele vai encontrar isso na sociedade, mas ele não precisa encontrar isso na escola também. Ela deveria ser um refúgio dele, de ele ter liberdade de ser quem ele é, sem medo, né? De ser quem ele é sem medo. Então, lógico que a gente tem que trabalhar esse tema da homofobia com os alunos, mas também com os professores. Os alunos entendem mais do que a comunidade escolar de uma forma geral. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas questões. Então, olha as consequências, né, dessa homofobia nas escolas. 73% dos jovens LGBT dizem ter sido agredidos na escola. Consequência disso é a evasão escolar. Então, tem um alto índice de alunos evadidos que fazem parte, que tem uma orientação sexual homossexual, bissexual, fazem parte do LGBT, que estão invadindo a escola, abandonam a escola por essas questões de preconceito, de não aguentarem lidar com preconceito, com a discriminação dos colegas, dos professores, dos diretores, dos coordenadores, dos funcionários. Então, ao invés de ser um lugar que acolhe, é um lugar que está discriminando ele. Então, a violência praticada na escola, nas redondezas ou no próprio ambiente familiar é um dos motivos que os estudantes evadem as escolas. Então, outro ponto que eles apontaram nessa pesquisa também é que há um clima escolar que não propicia sensação de acolhimento. Né? Então, somado a isso, os pontos contribuem para o desencorajamento do aluno continuar seus estudos. Então, esse aluno já vai encontrar uma dificuldade muito grande na sociedade para conseguir emprego, porque a gente sabe que o preconceito é muito grande, principalmente com alunos trans. A oferta de emprego é muito pequena, tem certas políticas públicas que estão tentando consertar isso, né? Mas vai aquele passo de formiguinha, de inserir o travesti, o transgênero, o transexual dentro do mercado de trabalho. Mas se ele não completar os estudos, ele vai ter muito mais dificuldade a isso. Então, a escola, em geral, tem que ser esse lugar que vai acolher esses alunos em vez de fazer eles ir embora, né? E até falando um pouco, a gente falou bastante de legislação, do direito do aluno de estudar, de ser acolhido na unidade escolar, né? E aí a gente tem esse problema da evasão, que afeta todas as unidades escolares, a questão dos índices mesmo, né? Não que a gente vai se preocupar só com o índice, né? A gente tem que trabalhar esse tema, é direito do aluno trabalhar, é direito da escola acolher esse aluno. Mas, quando a gente desenvolve essa temática dentro da unidade escolar e cria um ambiente mais propício de respeito, né, a essas diferenças, a essas diversidades, a gente está combatendo a evasão, a gente está melhorando índices, a gente está trabalhando competências e habilidades que fazem parte do currículo escolar, a gente está trabalhando competências e habilidades da BNCC, a gente está trabalhando para um país melhor, para um país mais igualitário, para um país
mais fraterno, com um país que respeita as diversidades e as diferenças, né? Então, a gente vê no MMR, por exemplo, ações de combate à evasão à unidade escolar. Se a gente coloca uma ação, trabalhar essas temáticas, né, dentro da unidade escolar, a gente está colocando uma ação que vai trabalhar a evasão escolar, né, tendo em vista que o número muito grande, como está colocado aí, né, de 73% dos jovens LGBT dizem ter sido agredidos na unidade escolar, quem vai querer ficar dentro do espaço que você sofre agressão, né? O cara vai evadir mesmo, vai sair da escola, né? E aí essas consequências todas sociais que a Isabela colocou muito bem, né? É uma comunidade que já sofre muito preconceito, muita discriminação no mercado de trabalho e sem educação, né? Sem o diploma, sem o certificado escolar, como é que essa pessoa vai sobreviver dentro dessa sociedade, né? A Sim. gente está discutindo isso aqui. Isso, e fazer o debate também em sala de aula, né? Mostrar esses dados, mobilização dos estudantes, de ver as consequências que os atos estão fazendo na sociedade, de aquela piada, que é uma piada que se ofende ninguém, alguém não é piada, né? De trazer essa sensibilização de respeito, de que não fazer brincadeiras, porque esse tipo de preconceito esses estudantes estão encontrando na sociedade, eles não querem ver isso na escola. Então, piadas, acabar com manifestações preconceituosas dentro da sala de aula, isso é muito importante também. Então, a gente vai falar um pouquinho o que significa a gente falou do LGBT ali, né? E a gente falar um pouquinho da sigla que é utilizada atualmente, que seria a LGBTQIA+. Explicar rapidamente o que significa cada letra do termo. Então, o L, eu fiz até umas anotações, né, para a gente falar correto. LGBT, então, as três primeiras letras, elas se referem à orientação sexual, já que uma pessoa que sente atração. Então, L de lésbicas, o G de gays e o B de bissexuais, né? E aí, até na comunidade, fala que existe um grande preconceito dos bissexuais, né? Ah, são pessoas que não se decidiram ainda. Não, existem bissexuais, né? Sentem atração por ambos os gêneros. E o resto das siglas é questão da identidade de gênero. Então, o T é o de transgêneros, que abarcam os travestis e os transexuais. O Q é de queer, né? Que são pessoas que não estão nos padrões de gênero, não estão nesses padrões, eles não se enquadram nesses padrões. O I de intersexuais, como a gente já falou lá no começo, né? Que seria antigamente as pessoas que os hermafroditas. O A são os assexuais. E o mais é para embarcar todas as outras manifestações de identidade de gênero ou de orientação sexual que vir a acontecer, tá? Algumas outras que estão embarcadas nesse mais. Então, a gente usa LGBTQIA+, tá? Então, cada sigla inclui um grupo de pessoas que se reconhecem por uma orientação sexual, com qual ou quais gêneros você se relaciona, ou uma identidade de gênero, forma como você se identifica socialmente, distinta do que a sociedade normalizou, né? Orientação heterossexual e gênero masculino e feminino. Por exemplo, ele está nisso, de não entrar nesse padrão que a sociedade coloca, como a gente já falou sobre gênero, do padrão, da caixinha e tudo mais. Então é importante a gente saber, né, qual que é a sigla que a comunidade quer que seja utilizada. Dia 17 de maio foi o Dia Internacional contra a Homofobia e Transfobia. E o junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. Então, fica aí a dica para trabalhar no mês de junho, ou ainda em maio, que vai estar bastante na mídia, esse orgulho. É o mês que acontecia a parada gay, né, nas principais cidades do Brasil, do mundo. Não vai acontecer por causa da pandemia. Eu acredito que vai ter uma parada online. Eu já havia rumores sobre isso. Mas é um tema que vai estar na mídia, vai estar né, nas redes sociais. Então, é bom trazer isso para a gente trabalhar no mês de junho. Tema aí colocar ele dentro do currículo, dentro dos nossos planos de aula. Então, em junho a gente comemora o mês do orgulho LGBTQIA+,
a mais, porque foi 28 de junho de 1969 que aconteceu a rebelião de Stonewall nos Estados Unidos, certo? E aí agora a gente vai dar algumas sugestões de como trabalhar a diversidade sexual e de gênero em sala de aula. A gente já falou um pouquinho, né, na apresentação, já foi aparecendo algumas sugestões, mas a gente tem Sim, algumas sugestões temáticas. Você quer falar um pouquinho, Valdir? sim. Sim. Alguns temas que a gente acha importante, assim, a gente deixa como sugestão, como dicas aí para que vocês possam trabalhar. Primeiro é a questão de repensar a forma de educar e como lidar com situações de discriminações e violência que envolve preconceito com orientação sexual, identidade de gênero dentro da unidade escolar, né? Então a gente fazer essa reflexão, né, de como que a gente trabalha isso, de como a gente vai abordar esse tema e da importância de se abordar esse tema que a gente vem colocando até agora, né? É repensar as formas de trabalhar, né? É repensar como trabalhar isso e a importância de se trabalhar. As questões dos estudos históricos, né, de violação e discriminação de mulheres e dos LGBTQIA+, trabalhar o tema família, né? O tema família é um tema que dá para a história da família, por exemplo, dá para você trabalhar um monte de questões, né? Como que culturalmente, historicamente, se comportam e se estruturam as famílias. O que é uma família, né? O que é um grupo familiar? É só o papai e mamãe, né? O gato, o cachorro e dois filhinhos, né? A família que antigamente se chamava de família doriana, né? Papai, mamãe, duas meninos, uma menina, o gato, o cachorro, e tal, né? Quer dizer, e hoje a gente tem uma realidade dentro das unidades escolares de estudantes que vivem às vezes com a avó, que vive com a tia, ou que vive com um casal homossexual. Então, quer dizer, os conceitos de família hoje são muito complexos. Então, é um tema que dá para trabalhar, né, as diferentes configurações familiares dos nossos alunos. É um tema que, trabalhando dentro da escola, dá para você abranger várias questões, né, de como se constitui e institui a família e que como esses comportamentos familiares são constituídos e construídos historicamente, culturalmente, sociologicamente, filosoficamente. E outros temas importantes são as pesquisas dos movimentos sociais, né? Como a Isabela já colocou, movimento feminista, né? Os movimentos aí LGBT, os movimentos aí das mulheres, né? Então tem N e N movimentos aí que permitem a gente discutir essas temáticas aí, e aí são temas que estão contemplados, né, nas habilidades e competências do currículo. Então, a gente tem esse desafio aí de discutir essas questões todas e esse desafio de mudar a situação pela qual essas pessoas, a comunidade LGBTQI+, né, as mulheres estão aí dentro da sociedade, né? A gente construir um ambiente escolar acolhedor, né, como a Isabela já colocou, um ambiente escolar que vá trabalhar essas diversidades, entender essas diversidades e acolher essas diversidades com respeito. Lembrando que trabalhar essas temáticas isso não quer dizer que é uma ideologia de gênero, né? Não existe, né? Isso é uma falácia muito grande de alguns movimentos da sociedade que falam que se a escola está trabalhando essas temáticas de gênero, de orientação sexual, se constitui numa ideologia, né? Como a gente viu aqui, todas as sugestões, toda a gente está pautado no quê? No combate ao machismo, à homofobia, transfobia, é, na questão do respeito, né? Às diversidades sexuais, das orientações sexuais das pessoas. Então, não existe isso de ideologia. Existe estudos sobre gênero, desigualdade de gênero e diversidade sexual. Tá? Então, é muito importante deixar isso claro, que é uma falácia muito grande que existe em alguns grupos e a gente aqui está trabalhando pautado nas pesquisas, né? No meio acadêmico, né? Na ciência, nas ciências humanas, sociais aplicadas. Então, não é uma questão de opinião, é uma questão de estar desenvolvido nas leis, nas resoluções e em tudo isso mais. Outra sugestão que a gente trouxe aqui para trabalhar esse tema é voltar, né, um pouco à campanha da Estadual Maria da Penha. Então, como eu falei, não precisa, né, fazer um planejamento, um plano de aula. Tem esse documento orientador de 2019
aparecem várias sugestões para se trabalhar. Então, trouxe aqui uma atividade da área de Ciências Humanas, que a proposta é a análise de música Maria da Vila Matilde de Elza Soares. Então, trabalhar com música, ele fala o que você precisa, qual que é o material de apoio, o que você pode desenvolver depois, tá? Então, é bem completo esse material, tá muito bom. Tem até uma sugestão aqui de linguagens também, né? Que ele fala que a proposta é trabalhar uma escrita pessoal, utilizando a pesquisa visível e invisível, a vitimização de mulheres no Brasil. Então, é um documento que a gente vai disponibilizar aqui no Padlet, que a gente vai falar mais para frente, e que é muito completo e vocês podem utilizar em sala de aula. Então, outra sugestão também aqui, eu trouxe também outras atividades, isso tudo a gente vai disponibilizar, tá? No site que a gente vai colocar daqui a pouco, e aí vocês podem trabalhar isso em sala de aula, e a gente vai colocar várias outras sugestões de planos de aula lá, de vídeo, de música, tá? Vai estar tudo lá nesse Padlet. Tem aqui sugestões de livros, de filme, de música também, isso também a gente vai colocar mais coisas. Então, só falando um pouco desse livro do Sejamos Todos Feministas, é uma palestra que ela fez e transformou em livro, muito bom, muito didático, curtinho também, dá para trabalhar trechos, né, em atividades. Trouxe aqui Quem Tem Medo do Feminismo Negro, também da Djamila, que a gente não comentou muito aqui, mas toda essa questão da desigualdade de gênero e tanto da orientação sexual também tem muito a ver com as questões raciais, né? E a gente pode também, é um tema para uma outra formação também, né? De fazer essa ligação aí também tem muita coisa a ver. De como mulheres negras têm uma desigualdade de gênero muito maior. Então, são todas as questões. Tem esse filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho também, é muito bom. Então, a gente tem várias opções para se trabalhar, né? Opções atualizadas. Então, como eu falei, todas essas informações, esses slides, essa formação vai estar tudo nesse Padlet. Então, é só acessar esse QR Code, né? E o link também está na descrição do vídeo. Então, vai ter uns documentos, a gente vai colocar as leis, né? Os documentos, as resoluções, tudo que a gente falou aqui nessa formação, a gente vai colocar e disponibilizar nesse Padlet para vocês, tá? E o nosso contato, né, Valdir? O Valdir já Isso. comentou, mas a gente quer que vocês entrem em contato, se vocês têm alguma atividade que vocês já fizeram, já desenvolveram, que vocês estão pensando em desenvolver, pode entrar em contato com a gente, que a gente dá esse apoio aí para vocês. E aí, se vocês quiserem também, a gente vai disponibilizar os boletins, né, da Seduc sobre esse assunto. Mas vai estar tudo no Padlet, mas vocês podem entrar em contato com a gente para a gente conversar também. Bom, é isso, gente. Então, a gente chegou à formação hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Então, a gente, como eu falei lá no começo, foi uma formação de 1h30, infelizmente, né? A gente tem muita coisa ainda para falar, mas a ideia é fazer mais formações sobre esse tema. Então, a gente deu um geralzão aí para depois a gente se aprofundar melhor. Então, muito obrigado, né? E espero que vocês entrem em contato com a gente para desenvolver essas atividades na escola. Agradeço aí os professores, professoras. Espero que vocês aproveitem esse material. Espero também que a gente possa utilizar esses canais de comunicação para que a gente socialize as experiências que estão sendo desenvolvidas dentro das unidades escolares. Muito obrigado. Bom trabalho para todos e todas. Obrigada, até a próxima.